Que tem tudo a ver, né, com a matéria, que é a Associação da Acolhida na Colônia, todos devem conhecer. Eles estão pedindo ingresso no fórum, indicaram, né, um representante e um suplente. Vamos colocar em votação o ingresso. Quem concorda permaneça como está. Quem discorda levanta a placa do não. Isso aqui tem que ficar retinho. Então, aprovado o ingresso da Acolhida na Colônia. Sejam bem-vindos aqui. Marquinhos, quer falar alguma coisa? Daí quando desaparecer aqui. Será que o representante queria só dar uma palavrinha rapidinho sobre Isso. a acolhida na colônia e a importância de estar no fórum, né? Eu não sei. Onde estavam as minhas coisas que eu não sei. Certo. Boa tarde a todos. Meu nome é Jackson, eu sou da Acolhida na Colônia, que é a Associação de Agriturismo Acolhida na Colônia, que é pequenos agricultores que se juntaram em uma associação para receber em suas casas o povo da cidade, o povo que quer conhecer um pouco a vida do campo e vivenciar a agroecologia, a produção orgânica e o modo de viver dos agricultores. Acho que é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta depois. Obrigada. Então, de imediato, eu passo a palavra para a doutora Generosa. Primeiro, eu agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar os conhecimentos. A professora Generosa faz parte do Fórum Nacional. Ela é nossa grande referência no cuidado com as abelhas. Então, é uma honra tê-la aqui conosco hoje para aprender um pouquinho sobre esse tema tão importante. Obrigada. Coisa de professor. Boa tarde a todos e a todas. Quero primeiro agradecer ao Ministério Público e ao Fórum Catarinense de Combate aos Impactos pelo convite. Doutora Gleice e a doutora Adriana fizeram esse convite. Muito me honra estar aqui hoje, aqui em Santa Catarina, para estar aqui falando com vocês a respeito desses magníficos seres que são os polinizadores. Eu sou bióloga, trabalho com apicultura e meliponicultura e estudei bioecologia de abelhas. Quando a gente fala em abelhas, em polinizadores, nós não temos a noção da dimensão que esses insetos têm para o meio ambiente e para a população de forma geral. Então, falar de impactos dos agrotóxicos nas abelhas é um tema emergente em todos os países, principalmente os países que detêm alguns cultivos principais da alimentação do mundo. A comunidade europeia está preocupada com esses impactos desde o ano de 2006 e o Brasil, a partir de 2011, também tem dado um olhar especial a respeito desses insetos polinizadores. Obrigada. Então, qual seria essa grande importância das abelhas? Quando a gente fala em abelha, a gente quer espantar a abelha, quer matar a abelha, quer se ver livre das abelhas, mas não é dessa forma. Nós temos que ter uma nova visão a respeito dessas abelhas. Então, para vocês terem a noção da importância, nós temos no Brasil 141 espécies de cultivos que vão servir para a alimentação humana, para a alimentação da produção animal, para a produção de biodiesel e de fibras. Então, são aproximadamente 60% dessas 141 culturas, 85 espécies de vegetais, vai depender da ação dessas abelhas em algum momento da sua florada, ou então pós-florada. Desses 60%, 80% é feito exclusivamente por abelhas. Aqui, para vocês terem uma noção, eu tenho aqui uma abelha solitária, é uma abelha nativa do Brasil, ela é conhecida como xilócopa, é uma abelha grande e essa é uma flor da castanha do Pará. Para vocês terem uma noção, a castanha do Pará depende em 100% da presença dessa abelha para produzir o fruto.
da castanha. Então, isso acontece com todos os tipos de castanha que nós temos no Brasil. Sem a presença dessas abelhas solitárias, não teríamos produção de castanhas no Brasil. Então, assim, olha, dada essa importância. Aqui eu tenho uma abelha Apis mellifera, que é uma abelha exótica, foi introduzida no Brasil na década de 50, com a intenção de aumentar a produção agrícola devido ao sucesso que essa abelha promove na polinização. Então, a Apis mellifera, aqui eu tenho flor de macieira, né, que é o caso aqui de Santa Catarina, um dos símbolos de produção, a maçã. A maçã depende em 90% da presença das abelhas Apis mellíferas e outras abelhas para a produção da maçã. Então, é muito importante a manutenção e a preservação desses polinizadores para a cultura da macieira. Lá para frente eu vou falar sobre a problemática da produção da macieira aqui no estado de Santa Catarina. Aqui eu tenho uma outra espécie de abelha, que é uma abelha social sem ferrão. Essa abelha é uma urussu, chamada de urussu nordestina. Então ela está aqui fazendo a visita numa flor de laranja, e quando essas abelhas estão presentes na cultura da laranjeira e outras culturas, especificamente na laranjeira, há um aumento de 27% na produção de laranjas. Então essas são algumas ilustrações a respeito dessa importância desses polinizadores, porque quando pensamos em abelhas, só pensamos na produção de mel, de pólen, geleia real e própolis. Então, a produção de mel, geleia real, pólen e própolis na verdade, secundária, comparando-se à polinização, à presença dos alimentos na nossa mesa. Pensem que 85 espécies de nossos alimentos depende da presença desses insetos no campo, né? Então essa é a grande importância das abelhas, que é a polinização. O que é a polinização? A polinização é a transferência dos grãos de pólen da flor masculina, da estrutura masculina da flor, para a estrutura feminina da flor. Esse processo de transferência chamamos de polinização, e o sucesso dessa transferência de grãos de pólen vai implicar na fecundação das flores, e dessa fecundação das flores é que vem a frutificação, a formação dos frutos dos grãos que nós consumimos. Esse processo se chama melitofilia, que é o processo de visitação das abelhas nas flores, e quando essas abelhas visitam essas flores, consequentemente, o corpo dessa abelha fica completamente impregnado de pequenos grãos de pólen. Quando essa abelha vai visitar uma outra flor, com o corpo impregnado de grãos de pólen, ela acaba fazendo essa transferência e fecundação. E daí vai surgir o fruto. Isso aqui acontece todos os dias na natureza. A gente tem que parar um pouco mais e observar a natureza. Então, como é que acontece a polinização da macieira? A macieira possui várias anteras e 2 estigmas. O estigma é a estrutura da flor feminina, a antera a estrutura masculina. Quando essa estrutura masculina não consegue por si só fazer essa autopolinização, ou seja, as anteras da macieira têm as tecas viradas para baixo e o estigma virado para cima. Como é que esse pólen vai chegar ao estigma, que é a estrutura feminina, para acontecer a fecundação? Com a presença de abelhas. Apenas essas abelhas podem fazer esse processo. A polinização da macieira pelo vento é quase impossível, é insignificante. Então as abelhas são essas responsáveis. Acaba fazendo aquele processo, visita uma flor, carrega pólen para outra flor e acaba fecundando os estigmas que não são alcançados naturalmente pelas anteras, ok? E um outro grande problema na macieira é que uma única flor não consegue realizar a autopolinização. Então, eu preciso de flores que façam doação de pólen para que outras flores recebam esse pólen. Então, é um processo muito dependente das abelhas. Muito dependente. Aqui, para vocês terem outra ideia,
Eu tenho aqui uma plantação de laranja pera rio. Olha a quantidade de abelhas sociais e solitárias que eu encontrei visitando naturalmente essas flores de abelha. Há uma diversidade muito grande de abelhas no Brasil. Nós temos 400 espécies de abelhas nativas do Brasil, que foram catalogadas. Estima-se que nós possamos ter até 2.500 espécies de abelha, ou mais. Catalogadas, por enquanto, só temos 400. E quando você observa no campo, essa produção de laranja é uma produção orgânica, onde eu desenvolvi esse trabalho. Eu encontrei essa diversidade de abelhas nessa produção orgânica. Quando passamos para uma produção que utiliza da mão de obra de insumos agrícolas, não observamos nem 10% dessa quantidade de abelhas no campo. Cada vez mais essas abelhas vêm sofrendo declínio. E então, a partir de 2006, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar foi questionada por um grupo de agricultores da Europa a respeito do sumiço de abelhas em massa no campo. De repente, as abelhas começaram a desaparecer misteriosamente no campo. E alguns questionamentos foram levantados na comunidade científica, chegando à conclusão, em 2013, que realmente existe esse fenômeno chamado Colony Collapse Disorder, síndrome do desaparecimento das abelhas ou síndrome do colapso das abelhas, que quer dizer que as abelhas desaparecem massivamente das caixas, não retornam para as caixas. E aí levantaram-se várias questões a respeito desse sumiço das abelhas. Realmente as abelhas estão sumindo, não é exagero. Então várias questões foram levantadas na comunidade europeia e posteriormente no Brasil, a partir de 2011, nós começamos também a observar esse sumiço, esse desaparecimento de abelhas do campo. Mas aí o que nós observamos em outros países e no Brasil estamos ainda em fase de observação, que pode acontecer esse sumiço devido a diversas causas. A perda de hábitats, ou seja, a degradação ambiental é uma das principais causas. O hábitat natural das abelhas, elas costumam nidificar, fazer o ninho em ocos de árvores. Então, existem algumas árvores que são preferidas para fazer essa nidificação natural. Se há degradação ambiental, essas árvores que as abelhas preferem para fazer seus ninhos, se elas são cortadas, então não vai ter local para fazer os ninhos. Por isso, a crescente presença de abelhas nas áreas urbanas. Muitas queixas de abelhas depois do inverno, antes do inverno, as abelhas procuram local para nidificar naturalmente. Se as matas estão sendo degradadas, onde essas abelhas farão seus ninhos? Às vezes até no forro da casa, no telhado, né? Vários locais mais inusitados que vocês possam imaginar. Por quê? Está havendo a perda do hábitat natural. As abelhas nativas também nem se falam, né? Porque elas nidificam em árvores nativas de determinada região. Doenças, aí nós temos algumas doenças, uma chamada nosemose, a outra ácaro das colônias. Recentemente nós estamos enfrentando o problema de um coleóptero, que nós estamos ainda estudando as causas, né, as contaminações possíveis por esse coleóptero, mas ainda estamos em fase de levantamento no Brasil. São Paulo já recebeu um alerta sobre esse coleóptero. E o uso desenfreado de agrotóxicos foi apontado como uma das principais causas, né? Então, todas essas questões ambientais, que nós já sabemos, algumas doenças que são características das abelhas, acrescidas do uso indiscriminado e muitas vezes irregular de agrotóxicos, contribuem para esse desaparecimento. Para vocês terem uma ideia, quem gosta de maracujá, suco de maracujá, né? Todo mundo gosta de um suco de maracujá, calmante natural, toma suco e dorme, né? Então, o maracujá depende exclusivamente dessa abelha chamada Xilócopa carpinteira e outras espécies de xilócopas
para realizar a polinização, porque acontece aquele mesmo processo que eu disse para vocês. As anteras são viradas para baixo e o estigma fica para cima. Como é que esse pólen vai chegar até o estigma? Apenas essa abelha tem a anatomia, as coisas da natureza são perfeitas, ela tem a anatomia ideal para que esse pólen fique alojado no dorso e quando ela visita uma outra flor, ela toca as costas da abelha no estigma, que é curvado, um pouco curvado acima das anteras, e consegue realizar a transferência do grão de pólen. Apenas essa abelha. Com o desaparecimento das xilócopas, que é uma abelha nativa, o que está acontecendo? As pessoas, os produtores estão tendo que fazer a polinização manual, por causa da ausência da xilócopa no campo. O que tem matado a xilócopa no campo? O uso irregular, desenfreado, anormal dos agrotóxicos. Eu chamo até de anormal. Desculpem se alguém se choca com essa minha conversa, mas eu acho que não é normal usarmos tanto agrotóxico nesse país. E fazer essa polinização manual é o fim da picada, porque esse trabalhador, ele está sujeito, está exposto a aqueles agrotóxicos que foram pulverizados para determinados inimigos naturais, que a agricultura convencional chama de praga, eu não chamo praga, eu chamo de inimigo natural. Se ele está lá porque tem uma função ecológica, basta ter equilíbrio. Esse agricultor está exposto aos resíduos dos agrotóxicos que mataram as xilócopas, que continuam matando a xilócopa, e essa polinização manual é complicada. Aí alguns agricultores falam assim, eu estive numa palestra na USP, aí um produtor estava presente e disse: "Ah, professora, a senhora não tem razão no que a senhora está falando." Aí eu tomei um susto. Por quê? Não, porque eu prefiro fazer a polinização manual, que o fruto fica grandão, fica mais bonito. Gente, aí eu fui falar para ele da questão do fruto grande. O fruto do maracujá fica grande, bonito, se a xilócopa estiver presente ali, naturalmente. Se a xilócopa não está presente e outra abelha pequena vai tentar fazer o papel da xilócopa, o fruto vai ser mirrado, vai ser pequeno, vai ser irregular. Então, nós temos que preservar essas abelhas em várias culturas. A acerola é dependente de uma outra abelha chamada Centris. Tem várias plantas que são dependentes. Existe uma anatomia, no processo de coevolução, essa anatomia é perfeita. Abelha-planta. Essa interação abelha-planta é perfeita. Tem algumas plantas que são, de fato, polinizadas apenas por determinado tipo de abelha. Então, e quais seriam esses efeitos, um pouco apagado ali, dos agrotóxicos nas abelhas, né? A comunidade europeia apontou esse estudo, e o Brasil aderiu a esse estudo da comunidade europeia, que é um estudo que tem muita base científica, e apontou que os pirazóis, que o mais conhecido no Brasil é o fipronil, e os neonicotinoides, imidacloprid, clotiadina e tiametoxam são os principais causadores da morte massiva de abelhas nas culturas agrícolas do Brasil. E o que acontece quando uma abelha é atingida por algum desses agentes aqui? Essa ação vai acontecer no sistema nervoso, a abelha vai ficar completamente sem noção de retorno para a casa, para a colmeia de origem, porque a abelha, quando sai pela manhã da colmeia, ela fez um mapeamento, ela realizou danças internas na colmeia, que a gente, na técnica, a gente chama de dança do 8, para quem é apicultor, sabe disso. Faz uma série de danças, uma série de comunicação interna para dizer para as outras abelhas onde está a direção daquela planta para ser forrageada. Com a ação dessas substâncias, essas abelhas não conseguem fazer essa comunicação interna, porque ela fica desorientada. A ação é no sistema nervoso da abelha. Então ela acaba morrendo, fica desorientada, acaba morrendo, e esse efeito é um efeito letal, só que descobrimos também que existem efeitos subletais relacionados a esses acontecimentos. E mais recentemente também desenvolvemos em 2015 um estudo que apontou que o 2,4-D e a bentazona também mata essas abelhas. Também tem ação parecida com os neonicotinoides nessas abelhas.
Conversando com o professor aqui da Universidade de Santa Catarina, ele estava me relatando que está acompanhando o trabalho, que também tem observado alguns herbicidas, um herbicida específico, agindo também na questão do comportamento das abelhas, né? Então, são casos que nós devemos ter muito cuidado e devemos, sim, produzir trabalhos científicos para mostrar para a comunidade europeia e mostrar para o Brasil que nós também corremos risco com a produção de glifosato, com a liberação de 2,4-D, com a liberação de vários herbicidas, e esses dois, infelizmente, são os mais utilizados nas culturas agrícolas que nós temos aí. Então, a característica principal desse desaparecimento é a incapacidade das operárias retornar para as respectivas colmeias, e o impacto direto sobre elas vai ser essa inabilidade de regresso. Por isso que ela some, ela desaparece no campo. Mas no Brasil, diferentemente dos outros países, o que a gente observa? A gente observa que as abelhas retornam para as caixas, mas elas não conseguem entrar na caixa. Elas morrem próximo a essa caixa, caem no chão, desorientadas. Por quê? Porque não dá tempo a abelha nem ir ao campo. Isso aqui está acontecendo logo após a pulverização. Minutos depois da pulverização, seja ela aérea, seja ela postal, seja ela terrestre, se alcançou as abelhas em um pequeno raio, elas vão imediatamente apresentar esses sintomas de intoxicação e morrer ali próximo à colônia. Essas fotos foram feitas próximas à colônia, ali telhado de uma colônia, o telhado que a gente põe sobre a caixa, aqui no chão, e o apicultor segurando aqui nas mãos essas abelhas mortas massivamente após pulverização. E quais são os sintomas, então, que elas apresentam depois desse contato com agrotóxicos? Elas são vistas em quantidades muito grandes, mortas no entorno das caixas. Vai acontecer a redução, nos dias posteriores à pulverização, vai acontecer a redução do número de postura, a rainha não vai conseguir fazer a postura como antes, vai diminuir a atividade de forrageamento, ou seja, elas não vão tanto ao campo buscar por néctar, a produção de mel ou por pólen, elas vão ficar defensivas em excesso, ou seja, elas vão usar mais o mecanismo de defesa, que é ferroar, por causa dessa quantidade de agrotóxico, incapacidade de substituição da rainha, a cada período as abelhas elegem uma nova rainha para o enxame, então elas vão perder essa capacidade, o enxame acaba definhando e morrendo. Mortandade e má formação das larvas novas e abelhas agonizando perto das caixas. Para quem gosta de abelha, dá para chorar quando a gente vê aquele tanto de abelha agonizando perto das caixas. Outro problema muito grave é a deriva dos agrotóxicos. A deriva ocorre geralmente por pulverização aérea. Não quer dizer que a pulverização terrestre também não ocorra, também ocorre, mas em menos escala do que a aérea, né? Então a gente tem que observar, quem vai pulverizar, tem que observar a temperatura, a velocidade do vento, a umidade e a altura do voo, né? Então as temperaturas, alta temperatura, vento forte, umidade baixa, estão relacionadas à deriva desses agrotóxicos, né? E, infelizmente, um problema muito sério é a fiscalização dessas aeronaves que fazem esses voos para pulverização. Descobrimos problemas muito graves. Recentemente em São Paulo, tivemos várias reuniões com algumas audiências públicas com representantes do SINDAG. Ele afirma, né, no discurso que é segura a pulverização, que não há problema. Realmente, a tecnologia de aviação aérea agrícola é boa. A tecnologia é ideal. A tecnologia não é ruim. Mas se essa tecnologia não é utilizada obedecendo à legislação, é que entra os problemas. Aí a gente não é contra a aviação agrícola, nós somos contra as pessoas que utilizam da aviação agrícola de forma equivocada. E o nosso sonho é que a aviação agrícola seja apenas para pulverizar produtos de biocontrole.
Em breve. É um sonho possível, não é utopia. Vamos para a agroecologia, que é a solução. Mas, assim, a aviação agrícola é segura, sim. Mas os pilotos têm que ser treinados para utilizar essa aviação agrícola, né? Sorte que Santa Catarina tem uns terrenos acidentados, a aviação agrícola não é muito boa para o estado, né? Ótimo, vocês estão bem, então. Tem outros problemas, né? E essa deriva, ela é regulamentada pela Instrução Normativa 2 de 2008 do MAPA, que estabelece, por exemplo, não é permitida a aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância mínima de 500 metros de povoações, cidades, vilas, bairros e mananciais de captação de água para abastecimento da população. 250 metros de mananciais de água para isolados e agrupamento. E aí tem uma série de questões regulamentadas por essa normativa. Aí eu pergunto para vocês, qual é o controle que este avião tem de 500 metros de povoação, 250 metros de mananciais de água e áreas de APP? Será que esse mapa que esse aviador aqui está utilizando tem algum controle? Será que alguém está acompanhando essa dispersão desse agrotóxico? A quantidade de gotas liberadas aqui, será que ela está ideal? São várias perguntas que eu lanço para vocês me responderem. Por favor, me respondam. Eu gosto quando o pessoal da SINDAC está presente, que eles vão respondendo para a gente que sim, é seguro, tem uma regulamentação, eles têm a receita certinha para se utilizar a aviação agrícola. Só que não é o que nós observamos por aí. Já observamos avião fazendo manobra em cima da cidade, já observamos aviões fazendo manobra em cima de creches, fechando o tanque 100 metros antes da cidade. 100 metros antes da cidade é um absurdo, dependendo da velocidade do vento, isso cai em cima da população, né? E cometendo atrocidades por aí. Então eu acho que urgente, sim. Oi? Em cima de indígenas, no Amazonas, no Pará, recentemente nós observamos aquilo ali, eles nem sabiam o que estava acontecendo, ficaram assustados, né, até. E, então, o que nós precisamos dar olhar com urgência é a questão da educação desses pilotos da aviação agrícola brasileira. E aí, se o SINDAC quiser conversar com a gente a respeito disso, a gente está aberto a isso aí. Então, assim, as aplicações, não quer ficar? Fica, vai, por favor. Aí. Então, deverão obedecer, segundo a normativa 2, 2008, devem obedecer pelo menos a temperatura máxima. Não pode ultrapassar 30 graus. A umidade relativa mínima não pode ser inferior a 50%. A velocidade do vento máxima tem que ser 10 km por hora. E a distância vai variar de 250 a 500 metros de áreas habitadas, de APP e criação de animais, que é o caso das abelhas. As abelhas são criadas nessas áreas, que são áreas de proteção permanente. Aí me diz, esse avião aqui obedeceu os 250 metros dessa área de preservação permanente, e esse avião obedeceu, essa velocidade do vento corresponde a 10 km por hora, a umidade mínima estava de 50% e a temperatura máxima estava de 30 graus, são várias perguntas que nós realizamos, criticamos, encaminhamos ao MAPA, aos órgãos fiscalizadores. E, infelizmente, não vem acontecendo essa fiscalização. E aí, quais são as precauções e providências que nós temos tomado e orientado no Brasil todo? Criamos essa campanha Abelha versus Agrotóxicos como instrumento de informação e instrução para os apicultores e meliponicultores. Os apicultores são os criadores de abelha Apis mellifera e europeia, e os meliponicultores são os criadores de abelhas sem ferrão, abelhas nativas. A IAGRO, que é a secretaria ligada à questão da fiscalização animal no Mato Grosso do Sul, adotou esse nosso material, é de nossa autoria junto com outro colega de São Paulo, com apoio da universidade que eu trabalho e da Federação Baiana de Apicultura, e dá instruções aos apicultores de como fazer caso ocorra
morte de abelha em massa. Então, esse material está disponível para todos os impactos, vai fazer uma republicação dessa cartilha, a terceira edição, que vai distribuir por todos os fóruns estaduais, por todo o Brasil, para que essas ações de precauções e providências sejam adotadas, tanto para quem vai aplicar o agrotóxico, quanto os apicultores e meliponicultores. Até que alcancemos a agroecologia total nesse país, a gente tem que partir para a educação, para as pessoas se calçarem, se precaverem, né, tomar providências e obedecer à legislação. Porque nós não podemos ser irresponsáveis de dizer que a partir de amanhã tudo é agroecologia no Brasil. Nós temos, na minha opinião pessoal, nós temos que passar por um processo de transição do convencional para o agroecológico. Eu defendo 100% a agroecologia, mas precisamos passar por essa transição. E acreditamos que essa transição do convencional para o agroecológico depende muito da educação da população. Muito apicultor não conhece essas normativas. Tem uma normativa, por exemplo, que garante ao apicultor, deixa eu mostrar essa aqui, que garante ao apicultor que todo aplicador de agrotóxico deve avisar ao apicultor, no prazo de 48 horas de antecedência, num raio de 6 quilômetros. Então, o veneno não vai ser aplicado assim de uma hora para outra sem avisar ninguém. Isso está na normativa 2 de 2007, conjunta do IBAMA, na instrução normativa 1 de 2012, conjunta do IBAMA e do MAPA. Então, todo apicultor e meliponicultor tem que ser avisado. E nós, doutora Grécia, entendemos que a pulverização dos insetos urbanos, como é pulverizado com inseticidas, deve também a população criadora de abelhas sem ferrão urbana deve ser avisada, sim. Então, isso aqui também contempla os criadores urbanos de abelhas sem ferrão. Então, nós temos isso aqui. Agora, quais apicultores de Santa Catarina são avisados no prazo de 48 horas de antecedência que vai haver pulverização? Nenhum. Tem que ser cumprido isso aqui. Isso aqui não é cumprido, infelizmente. Então, em 48 horas eu acho muito pouco. Daqui que o apicultor providencia fechamento do alvar, providencia as telinhas de proteção, ou providencia a locomoção desses enxames, quem tem 500, 800, 1000 enxames, fique se vê doido. Mas temos pelo menos isso aqui que dá algum respaldo, né? E temos também a recente Instrução Normativa 2 de 2017, que estabelece diretrizes, requisitos e procedimentos para avaliação de agrotóxicos para as abelhas. O IBAMA, a gente parabeniza muito o IBAMA por ter saído essa resolução recentemente. Então, estamos tendo outros olhares para a criação de abelhas. Mas aí, essa nossa cartilha traz toda essa legislação que o apicultor não conhece. Então, é um instrumento de educação. E o que fazer, então, para combater esses impactos? O que fazer se as abelhas morrerem? Nós ficamos sabendo que em 2015 a produção de mel em Santa Catarina caiu 40%. Verdade, né? Quem é produtor sabe. Então, 40% representa muita coisa na produção de mel. Santa Catarina, para quem não sabe, tem o melhor mel do Brasil, foi considerado como o melhor mel do Brasil. Do mundo. Sim, eu falei Brasil, depois eu ia falar mundo. Concorrência com a Bahia é o 8º ainda. Então é um dos melhores, é o melhor mel do mundo, né? E a produção baixou em 40% em 2015. Nós não temos o dado ainda de 2016, porque o ano passado teve muita seca, é capaz de ter caído muito mais. E pior, que ano passado faltou mel no mercado, o mel estava caríssimo. O mel no balde, que era 8 há pouco tempo, passou a 15 no balde, né? Então é muito caro. E imagine o dado de polinização que nós não temos ainda consolidado, né? A produção agrícola caiu daqueles cultivos que são dependentes das abelhas para realizar a polinização. E o que fazer então? Aí são coisas que a cartilha explica direitinho. Se o apiário meliponário for atingido por pulverização e ocorra morte de abelhas, é necessária a realização de um boletim de ocorrência pela Polícia Ambiental
Ou, se não existir polícia ambiental naquele local, pode ser na polícia civil. É obrigação da polícia civil registrar um boletim de ocorrência. Morte de abelha, gente, é crime ambiental. Isso está regulado lá pela lei de crimes ambientais, tá? Matar abelha é crime ambiental. Já morreu a abelha, depois de pulverização, já configura crime ambiental. É importante que o criador de abelhas tenha em mãos algum documento que comprove também, aí eu puxo a orelha dos apicultores e meliponicultores. Se você não tem um registro, como é que o aplicador vai saber que você existe? Como é que ele vai te avisar naquele prazo legal, né? Muito apicultor e meliponicultor tem medo de se cadastrar, achando que os órgãos de fiscalização não vêm pegar no meu pé. Não, pelo contrário. Você, quando você se cadastra, quando você se registra, você fica resguardado, fica protegido. Então, eu acho que todos os apicultores e meliponicultores do Brasil têm sim que seguir o exemplo lá do Mato Grosso do Sul, que conseguiu cadastrar todos os apicultores da região, do estado inteiro, né? Então, lá na Bahia nós estamos tentando fazer isso e a gente aconselha que todos os estados façam isso. Na cartilha que o Fórum Nacional vai lançar em breve, vem esse aconselhamento. Acho que vai chegar em toda a promotoria local, de toda a cidade, essa cartilha, como instrumento de educação. Então, o apicultor tem sim que se cadastrar, porque a atividade é permitida pelo Código Florestal. É uma atividade de baixo impacto, você não tem que pagar nenhuma taxa. Então, aproveitar que essa atividade é de baixo impacto, é baixíssimo impacto de criação de abelha, gente. Então, é uma atividade legal, uma atividade boa, uma atividade prazerosa, uma atividade que contribui para a preservação. Então, cadastrar esse apiário ou esse meliponário. O estado de Santa Catarina, mais uma vez, está de parabéns também, é o único estado que tem uma lei de criação de abelhas sem ferrão do Brasil, que realmente corresponde às expectativas do meliponicultor, né? Santa Catarina avança tanto de coisa, acho que eu vou mudar para cá. Né? Então, nós temos essas legislações que são muito importantes, né? Que são a Federação de Apicultores aqui de Santa Catarina, é muito atuante, a FASC. Vocês estão aí, é verdade. É uma federação, né? Nicenésio, é meio nésio, tudo bem? Você aí. Então, a federação atuante tem conquistado várias coisas boas para os apicultores do estado. Então, é um exemplo sim para a gente copiar. A gente sempre copia. O Congresso de Apicultura do ano que vem vai ser aqui em Santa Catarina, né? Vocês todos estão convidados, inclusive, para participar. Depois o Nésio fala sobre isso. Então, depois disso, é necessário solicitar a autoridade competente esse registro de boletim e que a mesma proceda com a coleta de provas materiais, se houve mortandade. Então, essas abelhas são coletadas, né, usando toda uma técnica que a cartilha explica com detalhes, acondicionado com gelo, encaminhado para um laboratório ou da polícia técnica, que tem a obrigação de fazer essa análise por lei, ou então, na ausência de um laboratório da polícia técnica, encaminhar para alguns laboratórios que nós já conhecemos e que são de confiança. Nós temos um laboratório em Bragança Paulista, outro em Campinas e outro em Pernambuco, que tem realizado essas análises de abelhas mortas. E na cartilha a gente fala a respeito disso e vocês podem fazer contato com a gente que a gente encaminha para esses locais caso aconteça morte de abelhas. E faz de qualquer alimento, faz de qualquer coisa orgânica, faz de qualquer... Ela faz de alimento, faz de tudo. Não só abelha, qualquer animal. Sim, e aí eu recebi, antes da minha palestra, eu acrescentei esse slide, porque assim, eu estava conversando com a doutora Grécia e ela me falou que, na verdade, são poucos casos registrados em Santa Catarina. Então, eu fui procurar com o professor Lionel, que é o responsável por esse aplicativo chamado BeAlert, e ele me informou há pouco que esses são os casos que os apicultores, de fato, registraram nesse programa BeAlert. O BeAlert é um aplicativo disponível, uma ferramenta disponível para todo problema que acontecer de mortandade. O criador de abelha pode entrar nesse aplicativo e informar qual a quantidade, que localidade aconteceu essa mortandade. Então, aqui em Santa Catarina, ele registrou no BeAlert 4 casos em Florianópolis, nessa região de Florianópolis, 2 casos em Lages, né? Um caso aqui próximo ao Rio Grande do Sul, ele não colocou o nome da cidade, 2 casos, e 5 aqui em Chapecó. Então, somando aqui, nós temos 13 casos, né? Nós temos 13 casos que foram registrados até o momento.
E não são apenas esses casos, são muitos outros casos que os apicultores não têm informado nem a FAASC, né, e não têm informado ao Ministério Público, não têm informado as instâncias competentes, talvez por falta de informação, e o Fórum Nacional de Combate aos Impactos e os fóruns estaduais têm feito esse papel de alertar os criadores, alertar os produtores da importância de refazer esses registros. Você quer falar? Tinha duas perguntas. Uma é, essas anotações, essas denúncias, elas vão ser geralmente em locais que têm produção de mel. Eu pergunto então, por exemplo, aqui vai ser a segunda pergunta, os lugares em Santa Catarina que você sabe que tem a pulverização aérea. Eu particularmente sei que na região da banana é o único que eu conheço, a região que tem. E ali eu não sei de produção de mel. Então pode acontecer de ali acabar tendo um problema muito maior, mas ser menos acusado porque não tem produção de mel para confrontar, tipo, ao mesmo tempo pulverização aérea e produção de mel para poder cruzar e deu um indicativo? Sim. Com relação específica à banana é uma das poucas culturas que não depende de insetos polinizadores para realizar a frutificação. Somente naqueles casos que nós precisamos de produção de semente para produzir a semente para fazer melhoramento genético. E uma outra variedade que precisa da presença. Mesmo assim, as abelhas costumam fazer coletas nas flores da bananeira. Eu tenho mel lá de Uruçu, nordestina, de banana. Vou começar a testar semana que vem quando ele retornar. Então, as abelhas estão lá presentes. Mas esse dado, esse levantamento, tem que ser feito pelos próprios apicultores locais, através desses mecanismos que nós temos educativos, para que essa informação chegue até nós. Porque é muito difícil, se não temos o mapeamento de onde estão localizados os apiários, aí eu não sei se o Nésio tem esse dado, com relação ao mapeamento de apiários, só com esse mapeamento é que nós conseguimos detectar os problemas e detectar se está acontecendo mortandade por causa de pulverização aérea ou de outra natureza. Então tem que haver esse mapeamento. E eu não tenho a informação desse mapeamento em Santa Catarina. Eu só tenho desses casos, que aqui sim existe apicultura nessas regiões informadas no reality, e depois eu peço ao Nésio se ele puder falar alguma coisa a respeito, né? Mas eu não tenho informação desse mapeamento aqui do estado. E se tiver, seria muito importante a gente ter esse dado para a gente fazer alguns encaminhamentos até do próprio fórum com relação a isso. Respondi? Então, o papel do criador de abelha é importantíssimo. Beleza? Por quê? Porque o Código Florestal, o novo código, dá autorização a esse criador de fazer sua atividade, desenvolver sua atividade tranquilamente perto de áreas de APP, porque é liberado o acesso de animais pelo novo código. Tem que haver notificação da existência de apiário, é o cadastro que o apicultor tem que fazer, e pode ser feito de duas formas. Ou por CTF, que é o Cadastro Técnico Federal, no site do IBAMA, não tem taxa, não tem licenciamento ambiental para a atividade, porque é de baixo impacto realmente comprovada. Ou então, fazer uma notificação extrajudicial, aí tem um modelo na cartilha, notificar quem está pulverizando, notificar os agricultores da região, notificar a Secretaria de Agricultura da região e todos os órgãos envolvidos nessa cadeia de produção, dizendo que ali existe apiários. Então, o apicultor também tem um certo grau de culpa quando ele não faz o registro desse apiário, quando ele coloca essas abelhas de qualquer forma. E aí nós temos aqui em Santa Catarina uma apicultura muito bem desenvolvida, e eu acredito que o caminho é esse, é fazer esse mapeamento, é fazer essa notificação, e a educação dos criadores é fundamental para a gente evitar essa problemática que são esses impactos diante dessa mortandade de nossos polinizadores, né? Eu agradeço a vocês pela atenção e estou aberta para as perguntas. Espero poder responder. Se o Nésio pudesse, doutora, permite? O Nésio pode chegar até aqui, por favor, Nésio, para falar alguma coisa a respeito? O José também
Ah, tá. José também. Estou à disposição. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado à doutora Gena por estar visitando nosso estado, a doutora Gleice, por liderar esse processo, defesa da apicultura. Quer dizer, a nossa satisfação, porque a federação trabalhava um pouco só, e agora a sociedade está acordando para a importância das abelhas. Quando se fala em abelha, se pensa em mel, mas o principal produto da abelha não é o mel. O mel é o subproduto. O principal produto da abelha é o serviço de polinização que ela presta à sociedade. Nós não temos maçã em Santa Catarina sem abelha. Eu estive agora há poucos dias reunido com a BPM, a Associação Brasileira de Produtores de Maçã, discutindo a questão da apicultura. E isso é sentido em todo mundo. O declínio dos polinizadores é evidente. E quando nós estivermos sem polinizadores, nós vamos sentir muita falta. Muita falta. Os Estados Unidos têm abelha não é para produzir mel. Os Estados Unidos compram o nosso mel. Eles têm abelha para alugar, para fazer o serviço de polinização. Lá eles pagam $160 por colmeia para levar nas nogueiras. Tá? Então, aqui o nosso Museu da Maçã também já estão pagando para fazer polinização. Então, fico muito satisfeito, muito contente quando o Ministério Público lidera esse processo do uso de agrotóxicos, e que nós temos realmente um dos grandes fatores preocupantes para nós. Eu sou o primeiro vice-presidente nacional dos apicultores da Confederação Brasileira, e há poucos dias Quanto tempo, seu Carlos? Mais tempo, né? O salário do presidente da associação deve ficar aí. O presidente da federação é voluntário, tá? É um serviço que eu de segunda a sábado trabalho na federação como voluntário. Viajo pelo Brasil, viajo pelo estado, no trabalho voluntário. Está aqui o Alportec, Seu prazer, está aqui o nosso grande agricultor lá de Videira, e vários outros. Bom, então eu vou dizer que nós temos essa preocupação, nós temos brigado muito a nível nacional e temos que ter muito cuidado. As empresas de agrotóxicos, doutora Cris, criaram a entidade Abelha. Olha o nome da entidade: Associação Brasileira para Estudo das Abelhas, patrocinado pelas empresas produtoras de agrotóxicos, tá? E que estão financiando vários pesquisadores. Tá? Essa entidade. Um ponto ao lado de cada abelha. Abelha, Associação Brasileira para Estudo das Abelhas. Então, de marketing, é muito preocupante para nós. E nós estamos aí nessa luta, na questão nacional. Eu estava comentando há pouco, eu presidi até poucos dias a Câmara do Mel junto ao Ministério da Agricultura. E Santa Catarina tem uma federação realmente, eu acho que eu ouso dizer isso, bastante atuante, e que então nós fomos requisitados para a questão nacional. E lá trabalhamos muito com o Sindiveg também. É preocupante, é muito preocupante a questão da situação da apicultura. E volto a dizer, me sinto hoje, o seu José Malma é que tem representado a federação aqui nesse movimento, é secretário da FAASC, e hoje, pela importância da reunião, não, José, hoje eu vou acompanhar a senhora. E vamos lá então ver de perto o que está acontecendo. Nós precisamos, sim, ter uma atuação mais ampla da preocupação com a agricultura. Eu não preparei uma palestra, porque eu vim como ouvinte. Nós, a federação, fizemos, sim, com o patrocínio do Banco do Brasil, da Fundação Banco do Brasil, um levantamento da agricultura catarinense. Doutora Gena, nós produzimos esse ano 8 mil toneladas de mel, essa 2016 a 2017. Nós temos esse levantamento, que é um dado, por enquanto, da FAASC, porque o apicultor, quando fez o cadastro, ele fez em confiança à FAASC. Ele deu o seu CPF, ele deu todo em confiança à FAASC. Então nós temos esse levantamento, e nós precisamos, então, defender a apicultura. Eu estou aqui para responder algumas perguntas, se for o caso, mas estamos aí juntos. Nós temos agora semana que vem a Feira do Mel, aqui no Agroalpândega, em Florianópolis, e temos de 16 a 19 de maio do próximo ano, de Joinville, o 22º Congresso Brasileiro de Apicultura, que vai ser sediado aqui em Florianópolis, em Joinville, lá nesse Covid. Então seriam essas colocações, e tem tanta coisa para falar, que eu estou aqui para responder algumas perguntas se necessárias.
Primeiramente, cumprimentar a todos e a todas. E gostaria de me apresentar, porque acredito que aqui tem poucos que me conhecem. Um médico, a gente tem, de vez em quando, se encontrar lá na integração, o Vilmar, que veio comigo de Videira. Eu sou formado em técnica em agropecuária, sou apicultor e trabalho também no meio político. Eu gostaria de levantar uma situação aqui, primeiro parabenizar a nossa professora, pesquisadora, a Generosa, o nome está certo, muito generosa com nossas abelhas. Não recebo recursos da instituição Abelha, que se registre e não goste e sou contra. Parabéns e continue assim. Por aí. Agradecer ao Ministério Público, por esse evento, acho que é muito importante isso aqui, muito importante. Eu costumo dizer assim, as nossas abelhas estão pedindo socorro. Isso é muito sério mesmo. Eu gostaria de levantar, eu como apicultor, eu tenho observado já há muito tempo algumas situações. Eu venho de uma região que não tem pulverização. Concordo com tudo que tu falou, tá? Não vou discordar em nada. Isso aí está tudo correto, corretíssimo. Eu acho que você está fazendo um trabalho brilhante nessa área. Porém, eu quero levantar um outro problema que talvez os apicultores, os pesquisadores não se antenaram disso ainda, ou talvez estão se antenando agora. A questão dos nossos transgênicos. Problema muito sério. Transgenia. E vou dizer mais, se fala aqui em agroecologia. E o transgênico é um produto biológico. E agora? Diz o italiano, femo o quê? Fizemos o quê? Eu trabalhei como vendedor de um produto chamado PT. Vocês devem conhecer. PT é o Bacillus thuringiensis. Para quem conhece borachudo, sabe que o produto é usado para combater o borachudo. Esse produto foi introduzido no gene de uma planta, no gene do milho e no gene da soja. O que acontece com esse produto? É um produto extremamente potente no combate à larva. Quem são as larvas? A larva do borachudo, a larva do pernilongo, a lagarta que vai morder a folha do milho ou da soja e a larva da abelha. De todas as espécies. O que acontece quando uma abelha vai no pólen do milho, vai no pólen da soja e coleta o pólen e o néctar e leva para a colmeia? O que acontece com essa abelha? Nada. Nada. Não acontece nada. Com a abelha que vai lá visitar não acontece nada. Mas o que acontece com a cria que ela vai alimentar com esse produto? Morre. 100% morre. Por que ela morre? Porque as larvas existem, todas as larvas existem no planeta. Basicamente o pH delas é em torno de 9. O pH do estômago delas e do intestino. Nesse pH, esse produto que está dentro do gene do milho e da soja é extremamente potente, porque é ali que ele começa a se multiplicar, se expor lá, e nesse processo ele dá uma toxina que destrói o intestino da larva e mata a larva. Eu tenho alguma coisa de material, eu quero começar a ser parceiro teu nessas pesquisas. Não sou pesquisador, sou simplesmente um produtor, mas quero te municiar de muitas informações que tu vai precisar para fazer um trabalho extremamente técnico e científico com relação a isso. É um problema que muita gente, nós estamos falando aqui em agrotóxico hoje, mas na região que eu vivo hoje, já se passou agrotóxico de tapar todas as áreas baixas com inseticida, pó. Inseticida muito potente. E nós não tivemos sumiço da abelha naquele período, ou naquelas décadas que foram usadas. Hoje, praticamente se usa muito pouco inseticida naquela região. Muito pouco. São todos pequenos produtores, todos eles plantam milho transgênico, nem há soja lá, só tem milho. Né?
soja praticamente algum outro planta só. Então praticamente é produção de milho. Porém, nós temos uma plantação de milho que começa em setembro, ou agosto, setembro, e vai até janeiro. Então, nesse período todo, eu consigo quebrar o ciclo da abelha, porque eu tenho muito tempo de floração de milho. Infelizmente, eu estou vivendo na pior região que existe hoje, acredito que no Brasil, para produzir mel. Infelizmente. Justamente por isso. Todos os pequenos produtores, e eles começam o plantamento em agosto e vão terminar o plantamento em janeiro. Então, tem um período muito longo de floração de milho e alguns que plantam soja também. Aí, vocês podem questionar, tá, mas então Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, essas regiões não vai mais ter abelha. Vai ter abelha. Mais do que na nossa região. Por quê? Porque lá no Paraná e no Mato Grosso, quando se planta milho ou se planta soja, numa semana se planta tudo, né? Todo mundo planta junto. Ah, é a semana plantasse. Todo mundo planta. Quanto tempo vai ser aflorado do milho de soja? Uma semana. Então a abelha não consegue fazer um grande estoque de produto para alimentar um longo período de escassez. Numa semana ela junta pouca coisa. E se coincidir com algumas outras floradas, ainda ela vai acabar coletando algum pólen bom e levando para comer. Então lá eu não consigo quebrar o ciclo da abelha. Mas aqui quebra. Aqui quebra. Dentro do estado nós temos pessoas que trabalham com apicultura aqui no litoral que não vão ter esse problema. Que trabalham no eucalipto, trabalham, né, no máximo eles vão até na polinização da maçã. Enquanto o eucalipto não for transgênico. Bem lembrado. Bem lembrado. Então, gente, eu vejo assim, eu vim aqui hoje de propósito para trazer essa informação para vocês. Por conhecer o produto que está introduzido dentro dessas plantas, por conhecer o produto, saber como ele funciona, por conhecer de apicultura, sou um apicultor que já há mais de 20 anos no ramo, e por ter levantado esse problema há mais de 10 anos atrás. Eu dizia, quando eu descobri como que foi montado a transgenia, eu já levantei, eu estava nos Estados Unidos na época, eles estavam começando a liberar as primeiras lavouras de transgênico. E aí eu disse, mas o que é o transgênico? E aí o rapaz lá me explicou como é que funcionava. Eu disse, vocês vão ter problema na abelha? Não, ele disse, não tem problema na abelha. Nós já testamos, não tem problema. Não, vocês vão ter problema na abelha. Eu conheço o produto, vocês vão ter problema na abelha. E aí, em seguidinha, já em 2008, veio a notícia, o sumiço da abelha nos Estados Unidos. Por que elas somem? Porque não nasce mais abelha. Nós estamos com um problema lá que nós conseguimos colher a primeira safra, depois da primavera, e dali em diante não dá mais nada. Não consigo mais colher. Porque aí entra a florada do milho e os aviários despegam. Então, é difícil passar em poucos minutinhos assim tudo que eu queria passar para vocês. Mas eu quero me colocar à disposição para munir vocês de informação. E eu gostaria que alguém encampasse essa ideia e fosse pesquisar isso, para comprovar isso cientificamente. Resolver o problema é outra história. Porque aí como é que eu vou parar o transgênico? Mas eu tenho, de posse de uma pesquisa que comprove que esse é um dos grandes problemas, eu posso mudar o meu manejo, eu posso orientar meu apicultor a instalar os apiários em locais que não tenha transgenia. Várias coisas eu posso fazer para amenizar. Eu posso coletar aquele pólen de milho que está entrando e eliminar ele, não deixar ele armazenar. Então eu posso criar uma política e orientar melhor o nosso apicultor, que hoje ele está perdido. Se tu for visitar o meio oeste catarinense, dos apicultores, que eu diria assim, apicultor de 10, 15, 20, 50 colmeias, tu acha poucos. Morreu tudo. E ninguém mais sabe o que fazer.
Então a mensagem que eu queria deixar para vocês, até se alguém tiver alguma pergunta, né, gostaria que ficassem à vontade e fizessem. Se eu souber responder, né, ótimo. Mas a mensagem que eu queria trazer é exatamente essa. No néctar do milho, nas larvas. Essa semana veio lá um pessoal até coletar a abelha. Eu disse, gente, agora não resolve mais. O problema já está. Agora estamos no final do problema. Nós temos que começar lá no começo. Lá na primavera, elas levantam bem, e quando chega lá novembro, dezembro, elas desabam. Eu sou José Francisco Malma, secretário da FASC. O senhor falando sobre a abelha, a larva da abelha morre, e isso, por extensão, não pode ser também estudado em outras espécies de animais que têm essa metamorfose, no qual se inclui a larva? Pode não, deve. Deve ser estudado todos esses processos. Semana passada, quem assistiu, há 15 dias atrás, o Globo Rural, no domingo de manhã, passou sobre um caso do camarão. Acredito que alguém aqui assistiu. A mancha branca do camarão. Quem me garante que a mancha branca do camarão é proveniente da ração que eles estão usando lá? Do soja, do milho que eles estão usando, transgênico, e está causando esse problema no camarão. Hoje eu estou falando aqui da larva da abelha, do borachudo, do pernilongo, né? Mas não é impossível. Não é impossível que outras espécies, inclusive as abelhas sem ferão, nós encontramos várias, né, Vilmar? Cheia de mel, cheia de pólen e sem nenhuma abelha dentro da colmeia. E vou dizer para vocês, a história que a abelha abandona a colmeia é fria. A abelha não abandona a colmeia. Em hipótese alguma, não sei quando um animal ataca a colmeia e destrói a colmeia. Mesmo assim, ela resiste até o último para abandonar. Então, abandonar por abandonar, com mel, com comida dentro, com todas as condições, ela não abandona. Tem uma outra pessoa que gostaria de fazer uma pergunta ali. Aqui. Sim. Então eu vou, só para mim liberar vocês aqui, eu agradecer essa oportunidade, eu vim aqui para isso, só para trazer essa informação, e eu gostaria que alguém encampasse essa ideia, de fazer um trabalho relacionado a isso. Obrigado pela atenção, e depois eu vou estar à disposição aí se alguém tiver mais alguma dúvida. Boa tarde. Eu sou Eric da UFSC Curitibanos. A gente pode fazer alguma coisa. A minha pergunta é só uma questão que tu falaste do BT, né? O que falta para a gente talvez considerar na nossa cabeça que tem os agrotóxicos e tem as plantas ou outras espécies que a gente fez uma transgenia e que hoje são pesticidas? Porque esse milho, por exemplo, ele não é apenas um alimento, uma planta que sofreu uma engenharia genética, ele é um agrotóxico para algumas espécies. A soja, qualquer uma que tenha resistência a inseto, porque pragas, né? Não existe praga na natureza, existe inimigos naturais. O que falta para a gente considerar um milho PT, por exemplo, como um pesticida? Na minha visão, isso é claro. E tudo isso que tu relataste é perfeito. A abelha vai lá, se alimenta do milho, leva, com ela não faz nada, com a sua prole, detona. Então é uma devastação massal de abelha através de um produto, teoricamente, para consumo alimentar, seja nosso ou de animal, mas é um pesticida. Literalmente um pesticida. Isso não é categorizado da produção. Talvez a gente tenha que começar a pensar nisso também, para tentar. E outra coisa voltando para a questão da agroecologia como um todo, por que diabos a gente vive insistindo em fazer produtos contra animais ou pragas ou plantas que sejam, e não que na verdade são inimigos naturais de alguma coisa, e todo inimigo natural tem o seu inimigo natural obrigatoriamente. Senão ia ter uma população que ia dominar o mundo inteiro e acabou o mundo faz tempo.
e não é real. Então, por que diabo a gente não consegue, em 2017, com tanta ciência e tanta tecnologia, a gente não consegue parar e olhar um pouquinho para isso? Minimamente. Qualquer pessoa que trabalha com produção orgânica há mais de 5 anos, 10 anos, sabe que isso é perfeitamente possível, em qualquer escala. Mas parece que o mundo não gira para isso, porque tem alguns outros interesses por trás de alguns pontos entre as abelhas, né? Nós vivemos num país capitalista e infelizmente o capital manda. Muito disso que tu falou está correto. Eles conseguiram transformar um produto biológico num produto químico. Sem rótulo. Sem rótulo. E não catalogado ainda, né? Não está catalogado. Então daqui a pouco nós temos que pensar, tu tem razão, pensar em dizer assim, não, esse produto aqui é um produto tóxico. Não era, passou a ser. Então, agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a oportunidade e estou à vontade, estou à disposição de vocês. Só uma coisinha, a gente teve uma reunião com o programa Terra Boa, né, desdobramento daqueles encaminhamentos aqui do fórum, e a professora Juliana da UFSC trouxe algumas questões sobre o transgênico, que a própria legislação tem uma série de limitações que não são obedecidas. Não sei se caberia aqui ao fórum fazer essa diligência. A própria indústria, né, Marquito, que ela falou outro dia, que deveria fiscalizar coisas que estão já na lei, que já existe regra e que não são obedecidas, que impactam as abelhas, impactam a questão do milho, né, professor Nandari, lá na nossa região oeste. Então, não sei, quem sabe que poderia formar dentro de alguma comissão ou formar um grupo paralelo para a gente começar a trabalhar essa questão específica de atender a legislação de transgênico, que ela já existe e, boa ou não, né, ela já impõe algumas restrições que não são obedecidas, professor Nandari. Sugiro que convide a professora Juliana para vir aqui, porque, inclusive, o oeste de Santa Catarina é a região do país que tem a maior diversidade genética de milho concentrado num único lugar. Temos variedades de milho que não existem nem no centro de origem nem no México. Então a professora Juliana liderou aqui um conjunto de estudos e ela podia aqui compartilhar. Como esse é um fórum de combate aos impactos, pode ser que o uso, ou o fomento ao uso dessas variedades vai diminuir o uso de agrotóxicos. Então, nesse sentido, eu acho que a professora Juliana, ela tem muito a contribuir com o fórum. Então, a gente pode, eu acho, convidar ela, né, para ela ter muito conhecimento, e assim a gente faz algum encaminhamento prático de exigência do cumprimento da legislação que existe, que não é perfeita, mas que já impõe algumas restrições, né? Sério, por favor. Desculpa a demora. Primeiro, parabenizar a professora doutora Generosa pela brilhante palestra, coisa que eu desconhecia, por exemplo, que as abelhas 80% polinizam 141 espécies de plantas, a importância da abelha. Como aqui nós temos cada uma abelhinha, né? Uma abelhinha aqui nesse fórum, e aqui nós temos abelhinhas que transformam em várias abelhas, nós temos aqui cooperativas, temos aqui o pessoal do EPAG, da Secretaria da Agricultura. Eu acho que nós podemos, primeiro, a instrução normativa trazida aqui do aviso de 48 horas ser uma coisa disseminada, principalmente quem faz extensão rural, né? Outra coisa, a gente cobrar também da Secretaria da Agricultura, através aqui do fórum, esse tipo esse instrumento ser utilizado, né, pelos agrônomos, né, técnicos agrícolas da Secretaria, nesse sentido de instruir o agricultor. Outra coisa que nós podemos fazer também, transformar a educação. As escolas, participar das escolas e também transmitir esse, né, chega uma abelha na casa, a criança vai e mata, né? Então, instruir em casa, né, vai te botar um ferrão aí. Então, é tentar instruir que bota ela para fora novamente, que ela está perdida ali nesse sentido. Então, eu acho que a gente aqui poderia transformar isso, né, multiplicar forças.
O que me deixa preocupado é a questão dos transgênicos. Esse me deixa muito preocupado. Clóvis Improta, médico veterinário, representando o Sindicato dos Médicos Veterinários. Só para tranquilizar, a questão da mancha branca do camarão não tem nada a ver com o transgênico nem com o agrotóxico, pois trata-se de um vírus, é uma infecção viral, então não está ligado. Agora, porém, o professor Nodari tem um aluno dele que fez um trabalho na Europa sobre a influência da alimentação de produtos transgênicos e animais aquáticos, que é o Rotenbaum. E seria interessante até que o Rotenbaum viesse conversar com a gente sobre esse assunto. Mas é um outro tipo de problema que não se relaciona com a questão da mancha branca. Aqui do meu lado está o colega Flávio Veloso, que é médico veterinário da cidade, e está vindo agora de um mestrado em epidemiologia, que poderá tecer mais comentários até mais sobre isso aí. Não, porque senão desvia um pouco do tema, né? Realmente a questão da mancha branca foi uma doença introduzida através da introdução de cargas de camarões mesmo aqui no estado, no auge da produção. Isso associado à pressão de produção favorece a multiplicação do vírus, enfim. E agora ele infelizmente está presente no ambiente, é difícil realmente exterminar esse vírus. Ele está presente em hospedeiros naturais que vivem no meio ambiente ali e tudo. Então ele foi um grande responsável pela grande destruição da produção aqui em Santa Catarina mesmo. Mas realmente é relacionado mais a uma infecção microbiológica, viral, e não a questão de transgênicos. Só porque ela já estava inscrita aqui na frente. Boa tarde, meu nome é Ana Mitidiero, eu sou da Cidasc e sou responsável pela sanidade estadual de abelhas. Né? Então, excelente a sua palestra, já conheço a sua cartilha, estive com a Noirce, né? E bonito agora no evento, foi bastante divulgada, até mandei para ela na hora que eu tirei a foto ali, ela ficou muito feliz. Isso tudo que você falou, né, é de uma importância muito, muito grande, que a gente vem discutindo bastante isso. E dizer como que a gente trabalha, né, nós somos no órgão de defesa sanitária, então os apicultores nós orientamos para que eles façam o boletim de ocorrência, tá, e procurem a Cidasc. Por que isso? Porque nós dentro da defesa sanitária nós temos que registrar as ocorrências e encaminhar. Né? Eu estou fazendo parte de um grupo do Ministério da Agricultura sobre discussões em abelhas para nós organizarmos o programa melhor no país. E isso foi uma coisa um assunto que nós levamos sobre o problema do agrotóxico e o problema do transgênico. Que nós, uma colega nossa que atendeu a propriedade dele, né, nada por um acaso, e que aluna do professor Nodari, que estuda esse assunto, que vai até a propriedade dele. Então a gente encaminha para aqueles que podem, né, estudar alguma coisa. E nós precisamos notificar isso ao Ministério da Agricultura, porque para que isso chegue até a OIE, a Organização Internacional, né, de Saúde Animal, para eles começarem a se atentar para esses problemas, porque o que é comunicado muito à Organização Mundial de Saúde Animal são problemas que envolvem patógenos. E o que nós estamos dizendo para eles é outra coisa, que o que está causando mais problema, que o que está causando a queda de imunidade das abelhas e fazendo com que elas fiquem infestadas com outras doenças, né, que as mais comuns do Brasil é nozema e varroa, é por causa dessa queda de imunidade. Então,
Então isso nós notificamos a eles e queremos que eles façam isso em todos os estados, né? Porque esse trabalho, né, o professor Leonel começou, essa página que foi criada, é excelente isso. Só que isso aí hoje está sendo disputado por esse grupo que o seu Nésio falou, né, essa sigla abelhas. Então lá em Bonito eu assisti a palestra deles, pedi licença e falei assim, apicultores, não é para eles que vocês têm que falar. Vocês têm que procurar o órgão de defesa sanitária, porque eles estão desviando para eles dizem isso para os apicultores, nos procurem que nós vamos ajudar vocês. Aí o apicultor notifica para ele, aí eles vão lá e coletam as abelhas do apicultor, encaminham, não vem resultado, eles não dão resultados e quando deu não era nada. Ou então culpam quem passou. Porque passou, por exemplo, aqui no caso, né, nós tivemos até um proprietário conhecido nosso aqui, que deu um problema, mataram toda a produção de rainha deles. E o que eles disseram? Não, porque eles usaram o agrotóxico de maneira errada. Então saem para um lado, saem para o outro, porque para nunca terem que assumir alguma coisa. Né? Então aqui nós temos um trabalho que chama Sanitarista Júnior, aqui no estado, que depois eu posso até te conseguir uma cartilha dele, e que esse trabalho é feito nas escolas, né, no estado todo. E ontem mesmo, anteontem, eu estive numa escola lá em São José para falar sobre bem-estar animal, para falar sobre abelhas, para alunos de 7ª série. Então, nós trabalhamos com a parte educativa e atendemos as notificações. Agora, nós temos um problema muito sério, que é a falta de laboratórios. Você hoje falou em 3 laboratórios. As análises são caras, e é isso que nós estamos também cobrando uma participação maior do Ministério da Agricultura nisso, para que tenha uma verba, ou se for possível uma verba por aqui, também é excelente, porque as análises são caras. Então, hoje, quem nos atende, e com muita dificuldade, nós estamos com análise lá, inclusive esperando o resultado, aqui para Santa Catarina, aqueles atendimentos ali da Grande Florianópolis que você mostrou, né? Para o aluno do professor Leonel, o Deison, lá no Rio Grande do Norte. Eles estão no laboratório, tá? Faz parte, é uma tese de doutorado dele, esse trabalho aí, e ele nos atende hoje gratuitamente, porque está estruturando esse laboratório, mas que depois vai ser cobrado, e as análises são caras. Então nós precisamos ter verba para isso, para poder atender, porque nós estamos orientando, nós conseguimos algumas vezes coletar a tempo para encaminhar, só que temos que ficar procurando lugares que nos atendam de graça. E eles também, pela federação, mesma dificuldade, isso que é a dificuldade hoje de atender o apicultor. Tá. E aqui o seguinte, que para o apicultor ser atendido, o que a professora falou, aquilo que a professora falou, né? Para o apicultor ser atendido, ele só existe se ele tiver um cadastro em órgão oficial. Então, isso foi levantado, o primeiro seminário que teve brasileiro, Apicultura e Agricultura, que nós tivemos lá em Campinas, que aquilo foi mais uma cilada do que um seminário, né? Porque foi dali que depois começaram a surgir esse grupo abelha. O pessoal da aviação aérea, a primeira coisa que eles disseram, nós não temos quem avisar, porque nós procuramos no órgão oficial, não tem cadastro. Então, a primeira necessidade, Santa Catarina e todos os estados do Brasil, é que o apicultor tenha cadastro no órgão oficial de defesa sanitária. Tá? Aqui, a federação é o estado que tem o melhor cadastro do país. Tá? É Santa Catarina. Porém, o órgão de defesa sanitária ainda não tem.
Porque os apicultores, muitas vezes, recusam de fazer esse cadastro. Tá? Peraí, tem uma pessoa depois. Boa tarde. Também quero parabenizar e agradecer as informações. Enfim, a gente fica